homem, ou pelo menos saber que ela de alguma forma fez isso ou faz isso. E eles gostam mesmo é de ouvir ela descrever como foi. Ele fica em ponto de bala só de imaginar sua parceira trepando com outro homem. Essa é a verdade. Para a maioria dos homens, isso poderia ser traduzido como um pesadelo, mas não é bem assim para quem tem esse fetiche. O próprio Google Trends que não me deixa mentir, já que as pesquisas por esse assunto só aumentam a cada dia. Como acontece com qualquer tipo de fetiche sexual, é difícil definir uma razão em particular para esse tipo de desejo que alguns homens têm. Mas, independente da razão, o fato é que nós vivemos em uma sociedade que idealiza a monogamia. E é aí que o bicho pega para quem adoraria ver alguém traçando o seu bem. É muito difícil encontrar uma mulher que estivesse disposta a realizar isso, já que a sociedade diz que temos que ser monogâmicos. Ou seja, encontrar uma parceira que adoraria ter amantes e não sentir culpa. Esse é um dos maiores desafios dos homens que gostam de fetiche. E por outro lado, o oposto também seria como ganhar na loteria. Pensa, tudo o que eu mais queria na vida era ter alguém que não se importasse de eu sair com quem eu quisesse. E logo depois me comeria deliciosamente. E o melhor de tudo, né? Eu ainda poderia contar para ele todos os detalhes de como foi a traição. Não seria incrível unir o útil ao agradável? O que vocês me falam? Deixa aí nos comentários se vocês gostariam de ter um homem que gostasse desse tipo de coisa. Agora, ele pode camuflar esse desejo por falta de coragem ou por medo de te perder. O fato é que se ele está pedindo para que você conte para ele as suas aventuras sexuais anteriores e depois disso o sexo se torna algo indescritível, vai por mim, ele ia gostar de levar um par de chifres sim. Tem alguns casais que até se divertem só de ficar ouvindo a outra pessoa falar sobre isso. Isso até seria uma maneira de você testar o quão intenso é o fetiche dele por ser corno. Se ele gosta de ouvir você contar dos ex, se ele sente prazer nisso. Tipo, como é que eu posso explicar de uma maneira que vocês entendam? Por exemplo, vamos reformular aqui esse negócio. Se você tem um namorado ou um marido que se excita quando ouve você contar das suas aventuras sexuais de antes dele existir na sua vida. E aí ele fica louco que o sexo é incrível. Teve um seguidor que me mandou um e-mail, mandou a história dele dizendo que tudo que ele mais queria na vida era que a mulher dele saísse com o melhor amigo dele, que era um negão. Tô usando as palavras dele. E ele falou assim: o meu maior sonho é ver a minha esposa sentada na rola do negão. Foi isso que ele escreveu. Eu nunca contei essa história aqui, mas eram essas as palavras dele. E agora eu te pergunto, você acharia natural o seu marido ou o seu namorado pedir para que você saísse com outros homens ou com outro homem e depois contasse pra ele? O que você ia pensar disso? Sabe, eu tava pensando aqui, se tem uma mulher criativa na jogada e que no fundo gosta do cara, ela poderia sim desenvolver um teatro e criar histórias maravilhosas e deixar que ele pensasse que foi traído. Mas essa sou eu, né? Eu pensaria desse modo, teria o meu casamento perfeito. Mas mesmo que você queira fazer isso, tem o risco dele descobrir que foi enganado e não foi traído de verdade. Isso é motivo para riso, né? Ai, gente, que coisa mais complicada. Mas eu seria criativa nas histórias que eu contaria para ele. Eu podia até usar minhas experiências anteriores dizendo que são atuais. O fato é que não é engraçado, porque a mulher precisa entender que isso não tem a ver com o que ele sente por ela. Não tem a ver com o que ele sente por você. É algo dentro dele, um desejo que no fundo deixa ele neurótico, fica assombrando ele, tipo um vício, sei lá o quê. Eu, alguns anos atrás, recebi uma história onde o cara namorou com uma moça e na época ele contou que queria ser corno. E ela entendeu e não achou nada demais, mas deixou bem claro que não faria o negócio. Essa história também nunca contei aqui. E depois de um tempo eles mudaram, seguiram suas vidas e tal, e provavelmente agora iriam voltar a namorar. E ele estava esperando o momento certo para falar para ela de novo. Que no fundo ele queria voltar a namorar com ela, mas que o desejo dele por ser corno não tinha acabado, entendeu? Então, assim, é aquela história. E agora? Ela já disse lá atrás que não teria problema, mas e se agora eu fizer essa proposta de novo para ela?
Ele não fala como terminou o relacionamento anterior, mas será que não tinha a ver com isso? A pessoa falar, eu não me importo, pra mim tranquilo, tanto faz e tal. Mas aí no momento que o cara falou aquilo, algo mudou, entende? Então, se fosse ele, eu não faria essa proposta, porque ele vai perder novamente a oportunidade de namorar com ela. Mas voltando aqui ao ponto, além do homem levar o título social de corno, os homens sofrem também com uma espécie de preconceito perante a sociedade e se sentem constrangidos por causa dos julgamentos, caso esse desejo deles de ser cuckold caia na boca do povo. Afinal, a maioria de nós cresceu ouvindo que amor e sexo deveriam ser ali, né, entre apenas duas pessoas. Não duas pessoas e um cara chamado Ricardão. Sabe as pessoas que vivem em regime de poliamor? Elas sentem a maior alegria quando veem os seus parceiros desfrutando a vida com outras pessoas. E tá tudo bem, procure aí no Google sobre poliamor. Mas isso não tá ligado à questão sexual, é só sobre sentimento e emoção. A traição, por outro lado, como um tipo de humilhação sexual, sei lá, com base na ideia de que é terrível para um homem saber que sua linda e doce senhora trepou com outro. Gente, é tanta convenção social, né? É assustador. Dias atrás, uma menina veio no Instagram me perguntar por que se chamava cuckold. E é por conta daquele famoso relógio cuco, que foi inspiração para alguns relógios antigos, aí aquele que fica lá, cucu, cucu, sabe? Aquele pássaro que sai e entra a cada 60 minutos. Bom, esse pássaro, ele é louco de safado, pra dizer a verdade, né? Porque ele põe seus ovos no ninho de outro pássaro. Assim, furtivamente, consegue que os seus filhotes sejam criados por outro homem, quer dizer, por outro pássaro. Enquanto que ele só fica ali com a parte boa e o outro cara que lute para trazer comida para os seus filhos. E será que isso não é muito diferente do cara que engravida a mulher e depois desaparece e aí outro homem assume seus filhos? Pra vocês verem, né, que a natureza faz parte do todo, né, envolve o ser humano também. Mas para concluir, eu preciso deixar aqui bem claro que ter fetiche em ser corno não é o mesmo que ser traído. Presta atenção, não tem nada a ver. A traição é algo negativo e tem a ver com humilhação e não com fetiche. A traição, ela se baseia na ideia de que o homem possui a mulher e é, portanto, extremamente constrangedor descobrir que sua companheira dorme com outra pessoa. Enquanto que um cuckold está mais interessado na ideia de oferecer a sua esposa para encontros sexuais. E é isso que deixa o negócio ali, é uma questão para se ter orgulho, essa é a verdade, ou seja, nada de humilhação, eu me sinto orgulhoso de lhe dar a minha donzela, entendeu? Quem é assim não são pessoas ou homens desequilibrados ou que, sei lá, tem algum tipo de perturbação e não pensam em momento algum que podem estar desrespeitando o parceiro. Não é um desrespeito, isso é simplesmente um acordo. Eu não sei se deu para separar aqui. Por que eu decidi fazer esse vídeo um pouquinho mais completo sobre essa ideia de ser corno? Porque da mesma forma que muitas mulheres pensam que o seu marido que gosta de fio terra é gay, tem mulheres que pensam que quando o marido ou o namorado tem esse fetiche de querer saber que ela saiu com outra pessoa, ele não a respeita, ele é isso, ele é aquilo, e não é nada disso. Agora cabe aí saber se você estaria disposta a estar em um relacionamento onde o seu marido, seu namorado, lhe permite sair com outros homens e depois ainda lhe dá um sexo incrível por conta da excitação que isso causa. Existem pessoas que gostam de, antes do sexo, ver um filme erótico, ver uma cena pornô, conversar sobre algumas coisas mais picantes, não sei, ver um show de striptease, gostaria que até a esposa ou a namorada fizesse uma dancinha sensual. Isso pode, mas é errado a pessoa se sentir excitada por imaginar que a outra pessoa estava com a outra pessoa. Eu vou contar aqui um segredinho para vocês
de como eu me sentia, de imaginar que aquele meu ex lá do Rio de Janeiro, que vocês já estão carecas de saber quem é, tivesse saindo com outra mulher. Eu ficava muito louca quando eu fechava meus olhos e ficava imaginando ele com outra. Cara, eu ficava muito louca, só que eu nunca, já tinha até falei pra ele que eu sentia essa vontade de ver, mas era ego puro. Não tinha a ver com excitação, era ego. A impressão que eu tinha era que ele era tão incrível e maravilhoso, praticamente um deus grego, que eu ia gostar de ver ele sendo bom com outra mulher, mas ele era meu. Então tinha a ver com ego. Eu não sei se esse tipo de fetiche aqui tem a ver com ego, porque deixa claro, né? Tipo, quando o cara ele fala assim, olha, eu estou te emprestando a minha mulher para você usar e depois eu sentir prazer com isso. Mulheres que não se importam com isso, de ser esse tipo de... Você faz e sente prazer e se sente bem com aquilo, tá tudo certo. O problema é que você não pode ir contra a sua vontade. E você, meu amigo que está aí louquinho para ser corno, né? Saiba que você só vai saber se ela vai topar quando você propor a ela. E tem um jeitinho para tudo. Ah, gente, interessante aqui falar também que não é tipo fazer homenagem. Às vezes o cara, ele nem quer ver, ele não quer ver. Ele só quer saber que naquele momento a sua bela donzela, a sua amada, está sendo traçado por outro homem e ele fica imaginando o que eles estão fazendo. A maioria não quer ver, não. Não quer que seja tipo assim, eu sou a plateia de um par de chifre. Não é isso. Ele só quer saber, ele só quer sentir aquela emoção de saber que a mulher que ele ama, que normalmente eles amam as mulheres, ela tá com outra pessoa, ok? Era isso então, eu espero que dessa vez eu tenha conseguido explicar o que quer dizer isso, qual a diferença entre ser traído e ter o seu fetiche realizado. Vocês entenderam aqui, né? Se essa mesma mulher que não topou ir lá e ficar com outro e ficou com outro sem contar pra ele e ele descobriu, aí acabou o fetiche. Aí é traição. Lembra que eu sempre falo que traição é quebra de acordos? Quando você tem um acordo, beleza. E acho que também o cara não ia gostar de saber que ela está ficando com outro cara para realizar os seus fetiches.